E o jogador segue à risca o que o treinador está fazendo. Sendo assim, o resultado é o melhor possível para ele, para o Gemerson. Tô ligando aqui para você, viu, Thiago? É porque o treinador o convence. E tem jogadores e jogadores. ligando Tem aqui, jogadores que pera aí. conseguem ter atitudes também. Ah, tá ligando pra você. Deixa eu explicar uma coisa. Quando a gente senta aqui no programa, sentamos aqui, nós 5, e aí é o seu time, é um time que você falou assim, cara, esse time é bom. Você vem aqui e me convence de que o que a gente tem que fazer é o que a gente tem feito, eu vou continuar fazendo. Mas se você não tiver atitude, irmão... Mas se você chegar aqui e for um péssimo gestor e não conseguir me convencer disso, por que eu vou acreditar no que Você tá você tá me falando? chamando o Felipão de péssimo gestor? Mas ele foi no final, nesse início de temporada, ele Nossa, foi. rapaz, que tô surpreso. Mas nesse início de temporada ele foi mal no Atlético. Eu tô surpreso. A gestão, ela faz muita diferença. Claro e o técnico que faz muito mais diferença do que vocês estão achando. Siga na direção A noroeste gestão na em qualquer Avenida aí, Raja coisa Gabaglia, se em acha, direção ó. à Rua Radiante. Ele que foi infiel com o que Para ele tá você, dizendo. Thiago, se orientar. Ele não conseguiu manter a linha de raciocínio dele durante 2 minutos. Quem? O Valor. Ele teve que mudar a linha de Direção raciocínio para concordar noroeste na comigo. Avenida Raja Gabaglia, em direção à Rua Radiante. Você se achar, porque você tá Ele perdidaço. precisa se encontrar. Tá perdidaço. Vocês concordam comigo Deixa eu e só sabem retomar aqui, porque tá tergiversando, Eltinho. Eu vou te colocar e colocar o Bruno, porque o assunto tá muito aqui. Deixa eu colocar vocês na resenha. Sim. Porque é o seguinte, vamos lá. Você falou do Saravia, Sim. passou pelo Gemerson. O Otávio tá jogando pra cacete. E aí entra o Franco também. Aí ele pega, cara, ele saca ele pega um volante, traz pra jogar de zagueiro, você vê a escalação e fala, meu Deus do céu, esse homem é louco. Aí olha o crescimento do futebol do Franco, olha o que virou o Scarpa. Meu irmão, o Scarpa, presta atenção no que eu vou te dizer. Com o Milito, ele jogou 30% do tempo que ele jogou com o Felipão. E ele tem números absurdamente mais altos. Mais altos. Mas eu quero aproveitar que o Bruno está aqui. O Garcês fez um elogio ao Milito, quando começou a surgir os nomes. E ele falou assim, Elton, a coletiva dele é muito boa de assistir, porque ele explica o que aconteceu. Aí eu vou voltar sobre o Batalha ser o zagueiro na partida diante do Cruzeiro. Ele foi lá e explicou. Porque o Matheus Pereira foi o jogador que deu trabalho pro Atlético, circulando entre as linhas, fazendo um movimento de falso 9. Eu precisava de alguém que soubesse dar o combate nesse jogador que me incomodou na partida anterior. Ou seja, ele explicou, ele deu por A mais B o porquê estava fazendo. E não é problema fazer isso. Não. É importante fazer isso para a gente entender as situações. E voltando ao assunto desses nomes que têm ganhado um destaque, o Alan Franco é um personagem que deve ser estudado. O tanto que foi o crescimento desse cara, ele já vinha jogando bem com o Filipão. A gente já falava isso no período do Filipão. Mas é que agora tá muito bem. Muito bem. Que o Alan Franco, aquele que não era para ser reforço, que ele volta meio que assim. Ele volta do futebol argentino, voltou. O único nome da janela do Atlético no ano passado foi o Alan Franco, que não era uma janela, era assim, cara, é a porta tá aberta porque você é funcionário daqui. E ele acaba voltando e sendo importante para o Atlético com o Filipão. Mas o crescimento dele, o desempenho dele nos jogos do Atlético com o Milito é algo assim impressionante. Não dá para pensar no Atlético sem ele. Uma das características do Milito que eu sempre me chamou a atenção, além das coletivas que eu falei, é essa visão de enxergar naquele jogador a possibilidade de jogar como lateral, a possibilidade de jogar como zagueiro, porque são as características do jogador que podem encaixar nesse estilo de jogo. Isso é uma visão de técnico diferente, sabe? Que eu me agrada muito. O cara enxerga... Meu vô falava isso. Técnico, você tem que saber pegar um jogador e colocar na posição certa. Na posição que renda mais. Né? Tirar o melhor. Tirar o melhor do jogador. Tirar o melhor. Né? Então, essas são as grandes características do Milito e acho que ele tirou muito bem desses jogadores. Sobre o Alan Franco, eu sempre falei muito bem, quando ele chegou no Atlético, eu tinha acabado de voltar do Equador e eu tinha perguntado sobre o Alan Franco, porque ele era um dos destaques do Del Valle. E o pessoal fala assim, gente, aqui os jogadores equatorianos são muito voados, a cabeça não bate bem não, era meio Casares. Eles falavam, até deu o exemplo do Casares, eu sei bem então o que é. Aí eles falam assim, o Alan Franco não, o Alan Franco tem um menino com a cabeça boa, muito inteligente, obediente. Sabe? Esse menino vai longe muito por causa disso, porque ele sabe se comportar fora de campo, menino cabeça boa, né? Não é deslumbrado. E aí ele veio e teve todos esses
é um filme, né, que aconteceu. Morre o pai, ele pega Covid, ele teve uma queda tecnicamente, fisicamente, e depende com essa volta, né? Então, é muito do técnico e muito do jogador também. O jogador se sente confiante naquele esquema. A gente está esquecendo disso, que a gente fala o jogador... Eu citei aqui o exemplo de alguns jogadores do Cruzeiro não acreditar muito na ideia do Larcamón. isso acontece. Isso aconteceu no São Paulo também. O jogador de São Paulo não acreditar muito na ideia do Carpini. É verdade. Né? Então, depende muito disso. E os jogadores aceitaram muito facilmente a ideia do Milito, porque o Milito sabe trabalhar isso. Eu vi muitas entrevistas, eu já tinha visto muitas entrevistas do Milito, mas depois, antes dele chegar, eu vi algumas entrevistas na TC Sports, na ESPN na Argentina, que ele falando com detalhes que primeiro você tem que convencer o jogador que aquela ideia é boa. Isso acho que muito técnico fala isso, mas você tem que convencer ele. Depois que ele se namora da ideia, é mais fácil dele jogar, porque ele sente a vontade e ele vai jogar o melhor dele. E quando a coisa começa a gerar resultado, o cara vai ganhando confiança, vai comprando mais a ideia. E aí ele tira o Saraiva, ele bota o Saraiva de novo no alto, o Alan Franco, né? O Zarate, que muita gente estava criticando também, o Zarate, que teve uma queda, voltou a jogar bem. Gêmeos. Daí ele vai girando o elenco, daí você tem menos problema muscular. Então a gente volta naquela discussão do Thiago. Técnico tem sim importância, muita importância. Muita. Não tanto quanto os jogadores. Só isso que eu quero dizer. Encostar o Thiago no programa, você lembra. Não é possível. Quando ele ficou quietinho. Mas os jogadores ali, igual o cachorro bravo. O Guardiola falava isso. Assim, gente, eu faço que meus jogadores cheguem no terço final. Lá, vocês decidem. São vocês que decidem. O Guardiola, você não me convenceu até hoje, você tem razão nessa não, viu? A gente tem uma discussão sobre isso aqui. Eu faço questionamento. E você, inclusive, falou que tinha mais importância do que ele disse que tinha. Que ele, Guardiola, disse que tinha 30% de importância nessa coletiva e você disse que tinha bem mais. Só que agora você mudou de opinião, então, sabe por quê? Eu acho que é 40, Thiago. É 30 para 50, irmão. 30 para 50 são 20% só que agora você mais. mudou, só que agora você mudou de opinião, sabe por quê? 50 a 50. Porque é conivente com o momento. É conivente com o momento. Tem alguém que diz você algo. dá opiniões por conveniência. Ninguém aqui está dando opinião por conveniência. Não tenta me rotular como um cara que faz exatamente aquilo que você faz todos os dias aqui, que pra mim não pega, não. Então tá aí, né? Ficamos com o nosso giro de notícias do Galo. Informações essas exclusivas traga pelo jornalista Jorge Nicola e o pessoal dos donos da bola MG com Everton Guimarães, etc. Gerar a turma toda aí, né? Que trouxe uma análise tática também a respeito de contratações sobre o Bernard, cara, que 5 clubes fora o Atlético Mineiro estavam de olho aí na contratação do jogador que tá fechando aí com o Galo. Enfim, hoje tem jogo, tá? E você acha que o Galo ganha de quanto hoje aí? Esqueci o nome do time, cara. Tava na ponta da língua agora o nome do time, enfim. O Galo joga hoje, às 9 horas da noite. E eu vou chutar o placar de 3-0 também. Galo forte e vai vencer esse jogo aí, tranquilamente. Se você ficou no vídeo até aqui, não esquece de dar aquela moral, se inscreve aí no canal e ative a sua notificação com o sininho, tá? Pra você não estar perdendo nada. Então, desde já, um grande abraço no coração. Fui!